debate, juntar via internet. E com esse objetivo é que nós nos juntamos, né? Com quantos gigabytes, com quantas ideias, com quantas maneiras de se pensar o mundo, podemos nos unir através dessa ferramenta maravilhosa que é a internet, para que a gente possa levar para mais pessoas realmente uma maneira de viver, de olhar o mundo através da perspectiva de cada um. E hoje, junto com o Dr. Elcio Errara, doutora Fábia de Braga Mello e o padre Jesus Andrade de Pouso Alegre, para que a gente possa conversar sobre um tema que para mim é muito especial, cultura de paz. E aí eu quero pedir para a Cláudia colocar para mim, rapidinho aí, por que cultura de paz? Colocar o nosso slide falando sobre essa questão, porque por que eu criei este momento, esse espaço, essa oportunidade para que a gente possa conversar sobre a cultura de paz? Porque eu tenho como missão colaborar com a nossa maneira de pensar a sociedade, uma nova maneira de implementar, expandir a nossa consciência através daquilo que nós vivemos no dia a dia. E com isso, a cultura de paz, ela nos traz oportunidades de várias mudanças de comportamento para que as nossas ações diante conosco mesmo, primeiramente, com a célula base da sociedade, que é a família, e depois com toda a sociedade, levar uma nova engrenagem, uma nova maneira de pensar e de se relacionar, através de práticas integrativas, de práticas sistêmicas, da comunicação não violenta, da postura da que chamamos de justiça restaurativa e tanto outros métodos, aqui o método também autocompositivo, como mediação sistêmica, e assim nós podemos nos relacionar de forma diferenciada no mundo. E assim eu tive a oportunidade de trazer aqui, que estão junto com a gente, doutora Elpe, doutora Fábio, padre Gésio, cada um com a sua especificidade, com a sua particularidade, a gente possa conversar e deixar um contributo, uma contribuição, uma colaboração para que você, como uma semente, né, para que você possa desabrochar do seu coração. Mas a semente será lançada, a terra também tem que ser fértil para isso. Ou seja, as pessoas têm que estar disponíveis para esta questão neste momento. E assim, nós vamos dar o início da nossa conversa aqui, do nosso webinário. Eu quero iniciar agradecendo aqui a parceria da Leiliane Marin, ela que é consuleza, palestrante internacional, e que nos cedeu também essa oportunidade através do aplicativo Zoom com a parceira Cláudia Marini de Oliveira, que está operando aqui para a gente o Zoom, a ferramenta, para que eu pudesse falar aqui, vai estar filtrando para a gente os comentários também, para que no final a gente possa apresentar alguns comentários e agradecimento às pessoas. Cláudia Marini de Oliveira, ela que é do estado de São Paulo, e ela tem desenvolvido um trabalho muito bacana sobre mediação sistêmica no estado de São Paulo. Também é uma grande parceira. Muito obrigado por estar aqui, Cláudia, junto comigo neste momento. E assim, Cláudia, você pode já voltar na minha tela, por gentileza, que eu quero chamar para a gente poder conversar, se apresentar na primeira roda de apresentação aqui, a doutora Fábia de Braga Mello, ela que trabalha com uma advocacia humanizada. E por essa razão, doutora Fábio, você está aí? Seja muito bem-vinda a este nosso momento, a esse nosso espaço aqui agora à tarde. Fico feliz de ver a carinho de vocês três aí no meu Facebook, viu? Muito obrigado pelo carinho da presença de cada um. Doutora Fábio, seja bem-vinda. Uma boa tarde para a senhora e para todos que te acompanham, viu? Boa tarde, Celiandro. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite, né, para falar de um assunto tão importante, ainda mais nos dias de hoje, que se torna até pertinente. Boa tarde ao Padre Jesus Andrade Guimarães, ao Dr. Elcio, pessoas do meu convívio, e que é uma honra, junto com vocês, falar sobre esse tema, porque acompanhando a carreira de vocês, ou a vocação, ver que vocês praticam isso no dia a dia, então uma honra mesmo, muito obrigada. Um agradecimento à Cláudia, prazer também, Cláudia, que está em São Paulo, e um abraço à Leiliane, a quem já conheço e convivi. Meu nome é Fábia Braga de Mello, sou advogada e sempre trabalhei voltada para a parte do olhar humanizado no dia a dia da advocacia. E é assim que eu tenho desenvolvido o meu trabalho, é assim que eu acredito que eu vou continuar desenvolvendo. Iniciei esse olhar
sistêmico, essa abordagem sistêmica, sendo estagiária do Dr. Elkio, e aí em 2015, 2016, ele foi o meu co-orientador no meu TCC também, onde a gente falou da atuação extrajudicial do Ministério Público, e fui para esse lado porque acredito que, além das leis e além dos documentos e dos papéis, é importante que a gente olhe o ser humano e tudo que traz, tudo que vem junto dele quando a gente recebe um problema, né? Que geralmente as pessoas, quando procuram um advogado, elas têm um problema. E quanto mais ferramentas voltadas para mediação, conciliação, para a cultura de paz, que é o que a gente chama, quanto mais ferramentas a gente tiver para oferecer para o nosso cliente, acredito que mais eficaz e eficiente será a nossa atuação. É basicamente assim que a gente fala sobre abordagem sistêmica, sobre advocacia humanizada, e com as ferramentas que você já falou, Celiandro. Comunicação não violenta, abordagem sistêmica, mediação, conciliação e tantas outras coisas que a gente pode trazer para oferecer para o nosso cliente. Muito bom, viu? Muito obrigado pela sua apresentação, doutora Fábia. Eu gostaria de passar a oportunidade da apresentação para o doutor Elkio Errara, que possa se apresentar. Ele que é promotor de justiça lá da cidade de Pouso Alegre. Já esteve aqui em Itajubá no Ministério Público com um projeto muito importante, que eu passei a conhecê-lo ali no projeto Empoderar. E assim, doutor Elkio, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor Elkio. Está nos ouvindo aí? Acho que o seu áudio está desativado. Deixa eu ver. Não, o meu áudio está ativado. Não, será do que é Dr. ele? Elkio. Ah, do doutor Elkio. Então, nós vamos pedir para ele, então, que a gente não está ouvindo ele. Mandei a mensagem para ele aqui que nós não estamos ouvindo. Enquanto isso, deixa eu ver se a gente já pode passar para o Padre Gés, enquanto ele vai ativar. Está vendo ali? Boa tarde, doutor Elkio. O senhor está nos ouvindo? Enquanto isso, será que a gente pode passar para o Padre Gés ir se apresentando? Porque a gente não está conseguindo ouvir o senhor. Pode ser, doutor Elkio? Padre Gés, então eu vou pedir a oportunidade que o senhor possa se apresentar enquanto o doutor Elkio ele consiga arrumar o problema técnico que ele está tendo com o microfone dele. Padre Gés de Andrade, ele que é da cidade de Pouso Alegre, já esteve aqui em Itajubá. E por esta razão, gostaria que ele pudesse se apresentar enquanto o doutor Elkio vai arrumando o problema técnico dele. Então, Padre Jesus Andrade Guimarães, seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde, padre. Enquanto isso, eu vou mandar uma mensagem para o doutor Elkio para ver o que acontece com o microfone dele, beleza? Fique à vontade, padre. Seja bem-vindo. Ok, Celiandro, muito obrigado do convite de poder participar desse bate-papo, né, no meio dessa tarde de sábado, que possa ser uma tarde de paz em meio a tantas ideias e discussões e interesses diversos. Saudação aí ao doutor Elkio, à doutora Fábia e aqueles que estão aí nos acompanhando, né, por tantos meios desse tempo de comunicação esplêndida. Eu sou, né, Padre Jesus Andrade, por 3 vezes já trabalhei em paróquias aí na cidade de Itajubá, somando já uns 12 anos de Itajubá. Eu sou natural de Caldas e hoje eu estou em Pouso Alegre, na paróquia de Fátima. Tenho aí 23 anos de sacerdócio, trabalhando nessa região aqui do sul de Minas. E atualmente, então, embora tenha acabado de chegar em Pouso Alegre, tudo já se fechou devido ao coronavírus, mas aqui estamos, né, conhecendo ou reconhecendo a cidade, da qual também já vivi no ano 2000, conhecendo as pessoas e essa paróquia, que já é a segunda vez que eu venho, mas agora nessa função do primeiro coordenador, o PARO. Exerço também o ofício de chanceler do arcebispado, que é um secretário, né, do arcebispo de todo o trabalho da nossa arquidiocese. Então, para mim,
nessa tarde de sábado. Será um prazer, né, poder estarmos juntos conversando sobre esse grande dom que o Cristo nos oferece com a sua ressurreição, que é a paz. Muito legal, viu, padre? Muito obrigado pelo carinho aí da sua apresentação. Seja muito bem-vindo. Eu lembro do Padre Jesus aqui na cidade de Itajubá, na paróquia São Benedito, se eu não estou me enganado, e depois Nossa Senhora da Agonia. Né? Nós tivemos a alegria de participar da missa lá também com o padre. Muito obrigado. Aliás, na Nossa Senhora da Agonia é perto da casa da minha mãe, lá no bairro da Estiva. Minha mãe mora na Estiva, Nossa Senhora da Agonia fica próximo ali, né? E Isso seja mesmo. muito bem-vindo. Então, padre, é uma alegria poder receber o senhor nesse momento aqui. Doutor Elkio Errara, promotor de justiça da cidade de Pouso Alegre. Será que deu certo, doutor? É a questão do seu microfone. Seja bem-vindo, uma boa tarde. É uma alegria receber o senhor por aqui, viu? Boa tarde, Celiandro. Agora me escuta? Sim, eu escuto o senhor sim. Ok, muito boa tarde. Te cumprimento e parabenizo por essa iniciativa. Boa tarde a todos que estão com a gente. É uma incrível satisfação estar aqui compartilhando esse espaço, né? Com o Padre Jesus, Fábia, contigo, e para trazer esse tema, trazer reflexão sobre a cultura de paz. Qual é a nossa contribuição? Qual é a minha contribuição? Qual é a sua contribuição? Qual é a contribuição de todos nós nesse tema relevante, né, para o planeta, que traz uma oportunidade de um olhar ampliado, um olhar que traz efetivamente uma estabilização das relações sociais e que permite, né, por consequência, criar tantos espaços de expressão, de inclusão, pertencimento, de restabelecimento do equilíbrio e numa reconciliação, num sentido mais amplo que a gente possa alcançar. Então, a tarde de hoje promete, é uma alegria imensa estar aqui com todos, e aí a gente continua, né, a prosa, assim que a gente puder, e falar sobre temas incríveis como justiça restaurativa, círculos de construção de paz, mediação comunitária, comunicação não violenta, e temas inerentes à própria comunidade, né? Como que podemos restabelecer a paz através, primeiro, do meu nível individual, depois no âmbito familiar, no âmbito escolar, no âmbito social, né? E como isso pode ser uma grandiosa contribuição para a humanidade. Então, são essas as minhas considerações iniciais. Bem-vindo a todos e a todas que estão aí acompanhando a gente por todas as formas, né, que foram disponibilizadas, e parabenizá-lo, Celiandro, pela iniciativa e pela grandiosa contribuição que essa iniciativa representa, né, para a sociedade e para a humanidade. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Elkio, pelas suas considerações, pela sua palavra de carinho, viu? O senhor, para mim, é um grande incentivador, né, de toda essa questão. A cultura de paz, para mim, ela é uma questão, é um pilar importante dentro de uma missão própria de vida, né, de um propósito meu de vida mesmo, que é levar a oportunidade de mudança e colaboração, de expansão de consciência para todos, para que a sociedade, as pessoas possam expandir através de uma nova postura que envolva realmente este pilar importante, que é a paz. Sem ela, a gente não pode criar uma sociedade com convivência humanitária, onde todo mundo tenha dignidade, né? Onde todo mundo realmente possa ter vez e voz nesta sociedade. Sendo assim, eu, como vice-prefeito do município de Delfim Moreira, secretário municipal de governo, fico muito feliz de poder colaborar pessoal, né, não institucional, para que a gente possa realizar este momento, porque nós queremos estimular as conversas que possam derivar frutos de uma nova maneira de se relacionar. Mas falar de paz neste momento de tanta incerteza, de um momento tão delicado, não seria um pouco utopia da nossa parte? Esta é uma pergunta que eu recebi. E, por outro lado, nós queremos também mostrar, através das três personalidades importantes que aqui estão, como que cada um aplica essa cultura de paz no seu meio. E como que essas três personalidades se interligando, como que a gente pode criar uma rede que realmente possa
viver esta cultura de paz. Sendo assim, eu quero pedir para a doutora Fábia ela iniciar para a gente a sua exposição falando sobre cultura de paz neste momento, nessa tarde de 8 de agosto de 2020, às 14h17 da tarde. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, que estão aqui com a gente, estão colocando comentários aqui na nossa rede social, depois eu vou responder com muito carinho e zelo às pessoas que estão se manifestando aqui. E assim, doutora Fábia, fique à vontade para que a senhora possa expor o seu ponto de vista sobre cultura de paz. Ah, agora sim. A gente desliga, né, para não ficar dando interferência. Mas vamos lá. Primeiro, mais uma vez, Leandro, agradeço, né, o convite. É uma honra falar com essas duas, né, iniciar, sendo que eu tenho duas pessoas incríveis aqui nas suas respectivas atuações, né, o Padre Jesus e o Dr. Elkio, que tem muito mais experiência que eu. Então, aqui, no meu lugar de fala, né, como advogada, vou falar como eu atuo no dia a dia da advocacia, né, por meio da cultura de paz, como eu pratico isso, e vou iniciar tentando responder a pergunta aí sobre utopia, né? A gente tem um mundo ideal e a gente tem a realidade, né? E a gente tenta, não dá para a gente viver no mundo ideal, porque ele não existe, e talvez aí esteja a palavra utopia, né? E a gente tem a realidade, mas também não dá para a gente esperar um mundo ideal para a gente fazer alguma coisa. Às vezes a gente fica muito tempo esperando as coisas acontecerem, fala, na hora que isso acontecer, eu faço. Na hora que essa outra coisa acontecer, eu faço. E o tempo vai passando e a gente nunca vai fazer, porque a gente nunca vai ter um mundo ideal. Então a gente sempre está ali buscando o equilíbrio. Então, dentro da minha atuação como advogada, eu vejo a importância da cultura de paz, porque nós, advogados, e aqui eu sempre vou falar nós, advogados, porque é muito importante que a gente fale do nosso lugar. Nós somos os primeiros a receber a demanda, nós somos os primeiros a receber o problema. A pessoa, quando ela tem um problema, ela vai procurar o advogado primeiro, seja pelas vias informais, sempre pedindo um conselho, uma orientação, ou quando chega mesmo no nosso escritório. E qual é a nossa postura? O que a gente oferece para esse cliente? Qual é a importância da nossa postura como advogados? Todo mundo, quando fala ou quando ouve falar de advogado, já tem consigo a ideia de briga. Uma palavra técnica que a gente utiliza é o litígio, né? Tá sempre voltado para a briga. Até mesmo quando você oferece uma postura mais voltada mesmo para a cultura de paz, você muitas vezes ouve do seu cliente que ele quer um advogado que brigue, né? E aí a gente pensa, quanto custa essa briga? Quais são as nossas responsabilidades como advogados que recebem a primeira informação ali? A gente pode pegar a primeira informação, apenas uma perspectiva, colocar no papel e já transferir a responsabilidade para o judiciário, ou nós, advogados, podemos fazer mais? E de que maneira nós podemos fazer mais? Quais são as especializações que a gente faz? É óbvio que a gente precisa estudar a parte técnica. Então, quem é da área penal, estudar processo penal, ciências criminais. Quem é da parte civil, estudar processo civil e tantas outras questões técnicas e cursos e capacitações, especializações que tem aí. Mas o que a gente sabe sobre o ser humano? Como lidar com o ser humano que aparece ali para a gente? O que a gente sabe? Como fazer para considerar a história daquela pessoa? Eu ouço muito uma expressão que não chega a me incomodar, mas é uma coisa que eu costumo sempre questionar. Seja quando eu estou falando com os meus colegas ou quando estou falando com algum cliente, que eu sempre ouço. Advogado é meio psicólogo, né? E eu aprendi isso tanto na prática, mas também com o Dr. Elkio. Antes de nós estudarmos sobre psicologia, que todo mundo lê um livro ou alguma coisa assim, a gente aprendeu, as primeiras matérias que a gente aprende na faculdade é sobre sociologia, sobre o ser humano.
E eu não sei, depois o Padre Jesus pode falar isso, talvez até com mais propriedade, o que ele estuda no início, quando você é seminarista. Todo curso, ele abrange, de alguma maneira, o ser humano. E aí o meu questionamento por que quando a gente chega na prática, a gente esquece o ser humano? E aí eu estou falando novamente do lugar de fala de advogado, né? A ideia que a gente tem quando a gente está na faculdade e quando a gente sai da faculdade, né? A maneira como é passado para a gente, que a gente vai sair, e sempre tem muita questão do status e do financeiro junto. De que maneira a gente equilibra isso para oferecer um atendimento humanizado? Quais são as ferramentas? O que a gente especializa, além da parte técnica que eu estava comentando, mas, por exemplo, quantos advogados leem sobre comunicação não violenta? Tem um livro muito bom de Marshall Rosenberg. Quantas pessoas leem sobre abordagem sistêmica? Quantas pessoas leem sobre mediação? Quantas pessoas leem sobre conciliação? Quantas pessoas leem sobre práticas colaborativas? E aqui eu estou citando somente 5 ferramentas que são extra à parte técnica, extra ao processo penal, ao processo civil, ao processo trabalhista, né? Que é a forma de se fazer o direito, de se colocar em prática o direito no judiciário. Mas como a gente pega esse problema e como a gente oferece para o cliente ferramentas extrajudiciais. E aí onde entra a postura humana, a postura voltada para a cultura de paz do advogado. E cultura de paz não é passar a mão na cabeça de ninguém, porque se tem um ponto que a gente trabalha na abordagem sistêmica, é a autorresponsabilidade. Qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade na resolução daquele problema? Como eu posso contribuir para a resolução daquele problema? Porque se as pessoas que trouxeram o problema, como nós somos só uma ferramenta, nós estamos ali no meio. Nós temos o cliente, nós temos o judiciário, nós temos o advogado. Como eu, como advogada, contribuo para que essas pessoas restabeleçam o diálogo e elas possam encontrar a solução. E por que nós falamos sobre elas poderem encontrar a solução? Ninguém gosta de ser mandado. Eu não sei. Vocês podem acenar com a cabeça aí. Quem que gosta de receber ordem? Ninguém gosta de receber ordem. Quando alguém chega e dá uma ordem para a gente, como ser humano, a gente se fecha. Mas quando alguém ouve a gente, quando alguém escuta mesmo, e aí eu estou falando da escuta compassiva, sem julgamento, a gente faz com que aquela pessoa se abra e colabore para encontrar a solução. Porque como nós, seria até prepotente da nossa parte, e aqui falo como advogada, e depois o Padre Jesus e o Dr. Elco podem falar isso na atuação deles, como nós que não conhecemos a complexidade daquele sistema familiar, podemos simplesmente chegar e dar uma solução simples, sendo que o convívio ele é sempre complexo. A gente tem aquela expressão, né? Família é tudo igual. De fato, família é tudo igual. E todas as famílias têm a sua complexidade. Então, como nós podemos simplesmente chegar e achar que, de uma maneira simples, num tempo curto, a gente pode achar a solução para um problema complexo. Então, na advocacia humanizada, você considera o todo, não como psicólogo, mas como ser humano. Nós somos seres humanos antes de sermos advogados, padre, promotor de justiça, juiz, defensor público, assistente social, psicólogo. Então, é o nosso lugar de fala, né? E antes de sermos profissionais, a gente precisa trabalhar isso com a gente, porque ninguém pode dar o que não tem, e seria até hipócrita também. Então, você foi demagogo, você falar uma coisa e agir de maneira diferente. E não quer dizer que nós não vamos acertar o tempo todo, e também não quer dizer que nós aqui estamos falando como se fôssemos perfeitos, de maneira alguma, porque isso é trabalhado no dia a dia. Mas quais são as ferramentas, como a gente expande o nosso conhecimento para levar para as pessoas que nos procuram e veem em nós referência, seja na igreja, seja no Ministério Público, seja como advogada,
como eu posso oferecer uma postura de paz. Então, de maneira prática, quando um cliente me procura, se eu ouço só o lado dele, aqui eu vou colocar um exemplo que eu acho que vai mais fácil para todos assimilarem, né, no seu cotidiano, no caso de divórcio. Quando um cliente chega e ele quer divorciar, ele vai contar a verdade dele. E a postura que a gente trabalha no escritório é, ok, eu estou escutando o seu lado, o trabalho que a gente faz é dessa maneira, voltada, né, para manter os vínculos afetivos, porque, veja bem, um pai vai ser sempre um pai, ele pode deixar de ser esposo, mas ele vai ser sempre o pai. Então, de que maneira eu posso ouvir o outro lado? Chamando a outra pessoa. E o que eu mais ouço é, doutora, pode chamar, ele não vem? Pode chamar. Aquele lá e o oposto também. Doutora, pode chamar. Aquela lá não vem de jeito nenhum. E quando nós ligamos, né, para a pessoa e mostramos para ela, desde a nossa postura, de tom de voz, de apresentação, de falar como é o trabalho, e o principal, convidar a pessoa para ouvi-la, para dizer, olha, nós gostaríamos de ouvir o seu lado da história para que a gente consiga um divórcio amigável. Você tem interesse? Eu até hoje não ouvi não. E casos complicadíssimos. E aqui não é aquela história de, ela está falando isso porque está na frente ali, está no vídeo. Não é. Quando você ouve que alguém quer ouvir o seu lado, quer escutar o seu lado, você se abre. E isso também é feito de uma maneira genuína. Não é feito a qualquer custo e não sou eu que decido. É sempre dando para o outro a opção. Porque o judiciário, o juiz, né, o fórum, ele está no lugar, ele não vai sair do lugar e ele está ali sempre como opção. Mas ele precisa ser primeira opção? É esse o questionamento que eu sempre faço com os meus colegas. O judiciário já está ali, ele já é opção. Nós já sabemos como ele funciona. Ele demora. A prestação jurisdicional, né? Ou seja, o que a gente pede, quem que conhece uma história de divórcio que começou e terminou rápido e todo mundo estava em paz e estava tudo bem? É muito difícil. As histórias que nós escutamos sobre divórcio, e aqui eu estou considerando que família é a base da sociedade, todas as histórias, ou a maioria das histórias que nós escutamos, é de um divórcio complicado, em que os pais brigando como crianças, adultos brigando como crianças, acabam transferindo tudo aquilo sem perceber para o filho. E aí você tem... A criança absorve, gente. A gente pode falar com criança como se ela não entendesse, mas criança absorve tudo. Então, nós temos ali o judiciário, mas qual é o nosso papel? A gente pode oferecer? Quais são as ferramentas que a gente tem na nossa caixa para oferecer para o cliente, para que ele busque uma outra alternativa? Nós já sabemos que o judiciário demora. E mais, eu vou além dentro do que eu estava falando, de que ninguém gosta de receber ordem. Além de se levar um tempo muito grande para se ter uma decisão, quando se tem uma decisão, ela não é suficiente. Ela não atende mais a demanda. Porque 2 anos num sistema familiar muda muito. Muda as necessidades da criança. Muda as necessidades. Porque nós estamos falando aqui, sempre no divórcio, o melhor interesse do menor. Então mudam as necessidades. Um juiz chega lá 2 anos depois, em média, um processo em Minas Gerais, ele dura 2 anos e 4 meses, somente do início do processo até a sentença do juiz. E depois, para se executar isso, ele leva mais 1 ano. Nós estamos falando aí de 3 anos e 4 meses. Quem vai ficar satisfeito com uma decisão do juiz 3 anos e 4 meses depois? Sem contar em todo o desgaste emocional que ocorreu durante esse tempo todo, esses 3 anos. E que sejam 2 anos, gente, e que seja 1 ano para ser muito rápido. Então, a gente tem como alternativa chamar as partes, ajudá-las, contribuir com o nosso conhecimento, não só na parte técnica do jurídico, mas com o nosso conhecimento em mediação, conciliação e tantas outras práticas voltadas para a cultura de paz, para que elas restabeleçam o diálogo, para que o vínculo afetivo permaneça como pai e como mãe. Porque a abordagem sistêmica,
a cultura de paz, o olhar humanizado na advocacia, não é fazer os casais voltarem. Tem gente que me pergunta, mas você faz voltar? Eu falei, não faço nada. Não fiz casar, não fiz separar, e tampouco vou fazer isso. Não é a minha responsabilidade. Eu, como advogada, posso oferecer uma orientação jurídica voltada para a manutenção dos vínculos afetivos. Né? Senão vai ficar doutora Fábia casamenteira. Não, essa não é a minha responsabilidade. E a gente precisa se colocar no nosso lugar. Porque quando nós estamos atendendo um cliente, a gente precisa, junto da escuta compassiva, trabalhar o não julgamento. E talvez esse seja o maior desafio, porque nós somos feitos de preconceitos, né? Cada um tem uma criação. Eu tenho a minha bagagenzinha invisível. E quando aquele cliente, quando ele vem, ele traz também a bagagem invisível dele. E eu não sei como ele se alimenta, como ele cresceu, qual foi o conceito dele de educação, o que ele aprendeu sobre amor. Então, quando ele vem, a gente precisa estar aberto para ouvir o que ele tem a dizer. E junto dessa informação, eu ouço ele, eu ouço a outra parte, eu ouço as pessoas envolvidas, sempre, óbvio, sempre dentro da ética, sempre autorizado pelas partes. E eu digo para vocês, hoje, 99%, para não falar 100%, porque um processo ou outro, às vezes, a gente não consegue porque já está ajuizado, nós temos êxito em resolver. E o que a gente oferece para o cliente? Quanto custa o desgaste emocional? A gente trabalha ali a questão do ego. Às vezes a pessoa, você chega a fazer um acordo, a pessoa chega no final e fala, doutora, que bom que você não me chamou naquele momento, que bom que eu não assinei nenhum documento naquele momento, porque naquele momento a minha decisão seria diferente. E é assim, gente, isso que eu estou falando não é nenhuma novidade, nós não estamos trazendo aqui nada novo, por incrível que pareça. Nós não estamos trazendo aqui um milagre, nós não estamos trazendo aqui uma super dica de 10 passos como se praticar isso. Não, é vivência. Por que eu estou falando isso? Porque é prática. É você olhar o outro, é você olhar o ser humano. Então, às vezes a gente acha que a gente está aqui, estão trazendo uma fórmula mágica. Ninguém está trazendo fórmula mágica. O que a gente precisa é olhar para o outro. O papel não traz satisfação nenhuma. Se o papel trouxesse satisfação, sequer precisaria de advogado. Se as pessoas, quando a gente fala, mas precisa ter bom senso. Gente, se bom senso existisse, não precisaria de advogado. Não precisaria de ninguém. Só que cada um vem com uma bagagem. E isso que eu estou falando do emocional, de assinar um documento, eu faço a pergunta aí mais uma vez para os meus colegas aqui, e amigos, na verdade, o Padre Jesus e o Dr. Elkio. Quantas vezes a gente, quando tem que tomar uma decisão com a cabeça quente, não parou depois e falou, caramba, se eu tivesse esfriado a cabeça, eu teria feito diferente. Não é diferente. Quando as pessoas chegam no nosso escritório, por que com a gente é assim? Por que a gente oferece diferente para o nosso cliente? Então, gente, o que eu estou dizendo quando eu digo que não tem fórmula mágica, é justamente a escuta compassiva e sem julgamento, mas voltado muito para a parte da autorresponsabilidade. A gente não passa a mão na cabeça. Se vocês conversarem com os meus clientes, eles vão dizer, a doutora Fábia é brava. Mas não é só porque eu seja brava, não. É porque a gente, quando é escutado, mesmo quando alguém é bravo com a gente segue aquilo que a pessoa está falando. Porque onde tem verdade, tem cura. E essa frase eu escutei da doutora Luciana Buschinelli, advogada lá de São Paulo, uma grande amiga também. Quando alguém fala a verdade para a gente, mesmo de uma maneira doce, por mais que seja difícil assimilar num primeiro momento, a gente compreende, a gente coloca em prática. E aqui, como amiga do Padre Jesus, que tem esse rostinho bonito e todo sério, o Jesus é bravo, gente. Olha lá, a mãozinha dele. Mas o Padre Jesus, aqui como quem acompanhou e amigo da nossa família durante muito tempo, é uma das pessoas que sabe falar
de maneira leve, de maneira carinhosa, mas de maneira firme. E faz a gente pensar. Doutor Elcio também é assim, com esse jeitinho dele. E aqui, falo isso, nós não estamos aqui porque somos amigos. Falo dos dois principalmente por competência. Quando eles começarem a falar, vocês perceberão que eles têm muita bagagem para estarem aqui. Tanto da vivência deles, né? Eu estou começando a minha vida agora, por isso que é uma honra estar aqui, abrindo um evento com 2 pessoas incríveis para falar. Mas é isso, quando alguém fala para a gente a verdade, mas fala de uma maneira honesta, sem julgamento, sem querer se sentir melhor, nós escutamos. E nós podemos trazer essa postura para o nosso cliente. Ouvir o outro lado, trazer a maior quantidade de informações para a mesa e oferecer para eles um acordo. E que eles decidam. O judiciário vai estar sempre lá. Então, essa a reflexão que eu trago para os meus colegas, principalmente os meus colegas aqui, as pessoas que estão ouvindo, mas principalmente para nós, advogados. Qual é a nossa responsabilidade, já que somos as primeiras pessoas a receberem o problema? E aqui falo sem preocupação de receber cobrança dos meus colegas, mas qual é a nossa responsabilidade quando a gente transfere a responsabilidade direto para o judiciário e simplesmente ouvir um lado, reduzir a termo e levar para o judiciário e dizer para o cliente, está lá. Gente, nós somos privilegiados como pessoas brancas, somos privilegiados como pessoas que puderam fazer uma faculdade. Somos privilegiados e precisamos reconhecer esse privilégio nosso num país tão desigual. De que serve o nosso conhecimento se não for para ser usado em favor dos outros? Se for só para escrever difícil? Se for só pelo status? De que serve o nosso conhecimento se a gente não pode colaborar para o crescimento do outro? Então, essa é a reflexão que eu trago para todos. Agradeço aí o tempo de fala, Celiandro, e, mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito obrigado, doutora Fábia, por essa exposição sua. E a Fábia, ela é cirúrgica na fala e no horário, né? Ela falou, puxa vida, foi em cima da... Que é isso, mulher? Mas, enfim, muito obrigado pelo carinho, da sua manifestação, da sua participação, viu? E isso enriquece aqui o nosso webinário, que tem como proposta ser uma luz, um farol em noite escura. Muitas vezes, quando a gente está andando à noite na escuridão, se tiver um farol que nos aponta um caminho, é fundamental para que a gente possa dar os passos. Muito obrigado pelo carinho da sua manifestação aqui, doutora Fábia. E com isso, gostaria também de convidar o doutor Elcio Uehara para que ele pudesse fazer as suas considerações aqui sobre cultura de paz. Doutor Elcio, fica à vontade, viu? Qual que é o tempo? Até que horas, Celiandro? Isso. O senhor pode falar, na verdade, 3 dias em seguida, mas como nós temos um tempo aqui reduzido, eu gostaria que o senhor pudesse falar entre 20 minutos a meia hora. Ok. Já que a Fábia foi pontual, eu vou ter que seguir, né, a linha, né? Seguir a linha. Bom, vamos lá. Que evento bacana. Que evento que representa nada mais do que a gente está falando, cultura de paz. Quando pessoas que se colocam a serviço de algo tão nobre, que é o próprio conceito da paz, que é o próprio conceito da pacificação social, a gente reúne aqui Celiandro, Padre Jesus, doutora Fábia Braga, Elcio Uehara, que aqui vos fala, e tantas outras parcerias que tornam possível, né, essa contribuição. Então, eu agradeço aqui a disponibilização aqui da sala, né, pelo aplicativo Zoom, do programa Paz, da Leiliane Marien. Agradeço a Cláudia Marini, que aqui está nos auxiliando. Cláudia que tem um centro de treinamento, né, de mediação, e que é uma grandiosa contribuição aí para todos aqueles que estão despertando e já despertaram para essa forma de alcance, né, da pacificação social. Então, eu agradeço aí todos que tornaram possível esse grande encontro
para todos nós aqui e para todos aqueles que estão acessando ao vivo, mas também que vão acessar numa outra oportunidade. E falando de cultura de paz, eu como instrumento de cultura de paz, eu como facilitador dessa cultura de pacificação social, a minha primeira reflexão que vem, a minha autorreflexão é: como que está a paz em mim? Porque como a própria doutora Fábia disse, eu não tenho como disponibilizar aquilo que eu não tenho. Eu não tenho como levar o meu cliente se eu não passei por um caminho antes. Eu não tenho como conduzir ninguém por onde eu não passei. Então, nessa temática, paz, como é que está a paz em mim? Porque se eu não vivencio essa paz, essa pacificação, essa tranquilidade, dificilmente eu vou conseguir ser um instrumento dessa paz. Então, um convite à autoobservação, um convite à autorreflexão é algo que deve ser exercitado todos os dias. E é um convite que eu faço, porque esse convite que eu me faço todos os dias, ao despertar. Como que eu posso ser uma contribuição no dia de hoje? Vivendo o aqui e agora. E falando de paz, de pacificação social, para um operador do direito, para um membro do Ministério Público, para um profissional do direito que se coloca a serviço da sociedade e a serviço da justiça. Como que está como que estão calibradas as minhas antenas? Como estão calibradas as minhas potencialidades para ser esse instrumento da pacificação social? Como que está a minha comunicação? Como que está a minha escuta? Porque não tem como eu falar sobre cultura de paz se a minha forma de comunicação ainda é violenta, ainda é agressiva, ainda é separatista. Como é que está a minha escuta? Será que eu vou escolher as pessoas às quais eu vou ouvir? Será que eu vou escolher as pessoas às quais eu vou me dirigir? Será que eu vou escolher de acordo com as minhas preferências a quem eu servirei no mistério de ser um promotor, de estar um promotor de justiça? Será que as minhas preferências serão por aquelas pessoas que pensam como eu, que acreditam na mesma, que têm a mesma crença, que têm a mesma ideologia política, que torcem para o mesmo time de futebol? Será que somente essas pessoas que estão alinhadas com aquilo que é confortável para mim, com aquilo que é confortável para eu estar compartilhando, será que são só para essas pessoas que eu serei um instrumento de pacificação social? Porque esta é a função social de um membro do Ministério Público, de um promotor de justiça, que está a serviço da sociedade, que está a serviço, da democracia, que está a serviço da defesa do regime democrático, dos direitos coletivos e dos direitos individuais indisponíveis. Mas se eu não aprendi a observar qual é a necessidade de um indivíduo, como é que eu estarei sendo eficiente para compreender a necessidade de um grupo, de uma coletividade e da própria sociedade? Será que, na minha atuação, eu estarei pautado naquilo que eu acredito que é o melhor para todos? Ou será que eu vou estar conectado com a necessidade do indivíduo, do ser humano e dessa coletividade? Porque o que eu penso tem muito a ver com aquilo que eu tenho como ponto de vista. Mas será que eu estou disposto a abrir mão do meu ponto de vista para simplesmente não me convencer do ponto de vista contrário ou alheio, mas simplesmente para estar disponível para ouvir, para compreender qual é o ponto de vista do outro? E nessa imensidão, nessa infinitude de possibilidades, de pontos de vistas, porque dependendo do meu posicionamento, eu tenho um ponto de vista. Se eu estou aqui de frente, a vocês, esse é o meu ângulo de visão.
Como seria eu estar no sentido oposto e observar que eu tenho um outro referencial e, portanto, eu tenho um outro ponto de vista? E como seria dizer sim, existem diversos pontos de vista, existem diversas histórias, existem diversas culturas. E a minha cultura não é a melhor e não é melhor do que a cultura de ninguém. A minha cultura, ela convive com as inúmeras outras culturas. O meu ponto de vista pode perfeitamente estar harmonizado, estar perfeitamente convivendo com outros pontos de vista. Só que para estar aqui a serviço dessa cultura de paz, dessa cultura de pacificação social, é preciso compreender que estamos num mundo de diversidades. Aliás, é essa a riqueza, né, da nossa humanidade, é a riqueza da vida, essa que é a riqueza do planeta, de estar nesse planeta. Então, assim, traçando um paralelo, como é que no âmbito da floresta amazônica, aquela diversidade, né, de espécies, como que elas convivem de uma forma tão harmônica, sendo tão distintas entre si? E por que o homem precisa interferir nesse meio ambiente natural, impor a sua força, impor a sua vontade a partir das suas necessidades, muitas vezes permeadas pelo egoísmo? Então, como seria se a gente considerasse a floresta amazônica, né, que contempla tantas diversidades, e a gente trouxesse essa diversidade, essa harmonia de convivência para a nossa convivência aqui em sociedade? Como seria dar um lugar, dar voz às diferentes pessoas oriundas de diversas culturas? Como seria uma justiça efetivamente pluralista, uma justiça efetivamente solidária, uma justiça efetivamente democrática, que assegurasse condições a todos, de forma igualitária? Como seria? E eu falo como seria essa justiça porque eu também, como uma pessoa que atua no sistema de justiça, esse é o meu trabalho, é deste lugar. Só que antes de estar nesse lugar, eu sou um ser humano, eu sou um indivíduo, que também tem problemas, que também tem as suas limitações e as suas dificuldades. E como é olhar para um ser humano que chega ao Ministério Público diante de mim e dar, primeiro, voz. Segundo, eu ser um canal de escuta. Terceiro, como seria, apesar da distinta cultura da qual ele advém, dar um lugar de respeito para eu estar disponível a saber qual é a necessidade que está por trás daquelas palavras. E por que eu digo por trás daquelas palavras? Porque muitas vezes a parte, ela não consegue verbalizar, ela não consegue comunicar-se alinhada com a sua necessidade. Muitas vezes, como a doutora Fábia disse, a pessoa vem para o escritório, vem ali na promotoria, vai ao fórum e diz: eu quero me divorciar. Mas no íntimo, talvez não seja essa a necessidade, o pedido principal. Quando, às vezes, uma mãe que está lá buscando o cumprimento de uma sentença e entra com uma ação de execução de alimentos, muitas vezes ela pede: eu quero a prisão do pai desse filho comum. Eu quero a prisão desse pai que não está pagando a pensão alimentícia. Mas esse é o pedido. Mas não necessariamente lá no íntimo é essa a pretensão dessa parte. E muitas vezes somos, digamos, entre aspas, traídos pela própria fala da pessoa que chega, né, diante de nós, operadores do direito. Por quê? Nós compramos aquela fala,
como verdade e não atinamos àquilo que é a real necessidade. E muitas vezes somos pegos, né? Somos, quando eu digo traídos, né? Por aquela fala inicial, porque muitas vezes, quando chega, talvez ali no dia lá da audiência, talvez ali a gente compreenda qual é a real necessidade. Quantas vezes nós que atuamos em um processo judicial, muitas vezes nos deparamos com a seguinte fala, uma fala que não chegou aos autos e no dia de uma reunião, no dia de uma audiência, aquela pessoa diz algo, compartilha algo e nós, tolhidos, surpreendidos, dizemos, mas isso o senhor não contou para mim, isso a senhora não contou para mim, isso eu não sabia. Então, assim, por trás de cada discurso, por trás de cada fala, muitas vezes não está a real necessidade. E daí a importância de praticarmos e estudarmos, mais do que estudar é praticarmos. Por exemplo, a comunicação não violenta. E a comunicação não violenta, né, que foi estruturada, desenvolvida com esse nome, comunicação não violenta, por Marshall Rosenberg, né, tem por pilares o quê? A identificação através da observação, a identificação de qual é a real necessidade daquela pessoa, qual é o sentimento que está por trás daquela fala. E, a partir disso, compreender qual é o real pedido. É disso que eu estou falando, quando eu falo que, muitas vezes, aquilo que chega ao sistema de justiça não é a real necessidade, não é o real pedido. E, para tanto, é preciso calibrarmos as nossas antenas para identificar e termos a percepção de qual é a real necessidade, qual é o sentimento que está por trás daquela fala e qual é o real pedido. E hoje em dia, nós temos, né, como efeito da própria Política Nacional de Incentivo à Autocomposição, não só do Judiciário, e aqui eu falo do Ministério Público também. Nós temos também a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição. E o que é essa tal política? É uma política que tem por pressuposto o estímulo aos membros do Ministério Público de atuarem de uma forma extrajudicial. Como a doutora Fábia disse, priorizar a atuação extrajudicial, porque até então, qual que era o modus operandi tradicional? A pessoa vem, reduzimos a termo qual é o pedido dela, qual é a necessidade alegada e a gente entrega para o Poder Judiciário a resolução. A gente entrega ao Poder Judiciário resolva isso. E como a doutora Fábia mesmo disse, quantos anos para chegar a uma solução? Chegar a uma solução transcrita num pedaço de papel também. Durante esses anos, enquanto não sai aquela sentença judicial, como que fica o conflito? O conflito atenua, acentua? O que gera a partir daquele conflito? Lembrando que ontem, dia 7 de agosto de 2020, comemoramos, olha só, celebramos 14 anos da Lei Maria da Penha, né? Que a gente fala de violência doméstica. Como será olhar para esses conflitos que iniciam-se lá no seio familiar e olhar de acordo com a humanidade daquelas pessoas que estão envolvidas naquele conflito familiar? E exatamente daí a importância de praticarmos, estudarmos, nos aperfeiçoarmos na comunicação não violenta. O ideal é que a gente se aperfeiçoe como profissionais para que estejamos habilitados, inclusive, a participarmos de uma sessão de conciliação, de mediação, por exemplo, aqui com a professora Cláudia, né? Então, como seria eu me capacitar, saber o que é a mediação? Porque muitas vezes, né, o que eu percebo no nosso meio jurídico não vá à mediação.
Isso daí é tudo bobeira. Não precisa ir à sessão de conciliação, isso não vai dar em nada, isso não resolve nada. Para que você participar lá da oficina de parentalidade, oficina de pais e filhos? Para que isso? Vamos esperar a decisão judicial. Vamos esperar a decisão judicial. Ah, mas por quanto tempo? Por 3? Por 5, 10, 15 anos? E talvez quando essa sentença, quando esse resultado final, esse julgamento final sobrevier, talvez alguém já não esteja mais vivo. Talvez alguém já tenha adoecido, né? Talvez alguém já tenha desistido de viver. Então, quando falamos de política nacional de incentivo à autocomposição, é estar a serviço dessa cultura de paz. É estar a serviço com o repertório, né, que eu me proponho a estar a serviço, porque para ter esse repertório é preciso capacitação, é preciso reconhecer a minha humanidade, é preciso reconhecer a minha falibilidade, é preciso reconhecer a minha limitação. Porque simplesmente a aplicação pura e simples da lei não está funcionando. Então é preciso que eu decresça, né? E olhe para os meus semelhantes de igual para igual. E que eu, desse lugar de isonomia, talvez eu os enxergue na sua humanidade a partir da minha humanidade. E para isso é preciso reconhecer que eu também sou um ser humano, que eu também tenho desafios. E lembrar sempre que o propósito do direito, lembrar que o propósito da justiça é a pacificação das relações sociais. Então, quando eu falo de cultura de paz, quando eu falo de solução pacífica de conflitos, quando eu falo de meios adequados de solução de conflitos, eu não estou falando, como a doutora Fábia mesmo disse, não estou falando de nenhuma novidade. Eu estou falando de um resgate à essência do direito, de um resgate à essência da justiça, de um resgate à essência da função social do promotor de justiça, da função social do advogado, da função social do juiz. E muitas vezes somos até motivo de chacota quando falamos, olha, hoje à tarde será o bate-papo, será cultura de paz. Como se isso estivesse muito distante da realidade, como se isso fosse utopia, como se isso fosse cosmético, como se isso fosse perfumaria. Ou seja, o quanto eu estou desconectado ou o quanto que eu estou conectado com a essência do direito, com a essência da justiça, com a essência da democracia, com a essência da nossa Constituição Federal, que é a nossa lei máxima, né? A nossa Carta Magna, que também contempla valores como solidariedade, solução pacífica de conflitos, pluralismo, fraternidade. E é basilares à humanidade e que, em algum momento, eu e tantos de nós, né, nos desconectamos dessa essência. Então, hoje, numa tarde ensolarada de sábado, que prazer, que satisfação estar aqui com amigos, né, exímios profissionais, pessoas vocacionadas, né, para falar sobre um tema tão essencial e que foi relembrado neste momento de pandemia. A partir do momento que uma irresponsabilidade de minha parte, se eu não cuido daquilo que me cabe, eu coloco em risco a saúde do próximo. Se eu não me cuido aqui no Brasil, se eu tenho uma atitude irresponsável, desmedida aqui no Brasil, hoje eu tenho certeza que isso repercutirá do outro lado do planeta. Lá no Oriente, lá na África, lá na Europa. A maior prova, né, que a gente tem e teve desse momento, né, de isolamento social, de pandemia, de coronavírus, é exatamente essa realidade
um convite para voltarmos primeiro para nós próprios. E a partir daí, a partir dessa autoobservação, me perguntar: o que eu escolho? Qual é a contribuição que eu escolho ser hoje, deste lugar de Elkio Errara, deste lugar de Elkio Errara, que também está na função transitória, porque tudo é transitório na nossa vida, né? Nessa função de promotor de justiça. E quando eu chego nessa função de promotor de justiça, um lugar que ninguém do meu sistema familiar conseguiu chegar, porque muitos, não, a maior parte daqueles que me antecederam não tiveram a oportunidade de estudar, não tiveram a oportunidade de cursar, de estar numa academia, né? Numa universidade, digamos assim. Não teve condições de se capacitar e de estar aí a serviço da sociedade, a partir de um conhecimento sobre relações sociais, sobre relações humanas. Então, quando eu chego nesse lugar, nesta cadeira de promotor de justiça, o que eu faço? Qual é a retribuição que eu dou? Primeiro, para mim, para o meu sistema familiar, para a minha cultura e para a sociedade, para a humanidade. O que eu faço dessa oportunidade? Qual é a forma que eu retribuo a vida que me chegou? Por meio dos meus pais, por meio dos meus ancestrais, dos meus avós, bisavós, tataravós. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta escassez existiu lá no passado e que não mais existe. E quando eu estou neste lugar, fazendo não só por mim, mas por tantos, o que eu faço? Qual é a contribuição social? Qual é a contribuição que eu entrego para a vida? Porque o que a vida já me propiciou foi muito. E assim, e é isso que me faz acordar todos os dias, inspirado a ser essa contribuição. A ser essa contribuição desse lugar, da minha pequeneza, mas apenas deste meu lugar. Não preciso fazer nada além daquilo que é inerente ao meu lugar, estando a serviço do coletivo, a serviço do todo. Levando, talvez, através de uma fala, de uma palavra, inspirando outras pessoas a não temerem a sua própria verdade. Porque quantos profissionais do direito, e a doutora Fábia é um exemplo disso, quantos profissionais do direito desistiram da carreira jurídica por não estarem alinhados a essa cultura de litigância, cultura adversarial, que para alcançar o resultado, entre aspas, esperado, é capaz de denegrir, retirar, diminuir a dignidade do outro para conseguir um pedaço de papel que, em tese, satisfaça as suas necessidades. Então, assim, quantos profissionais do direito que até então não sabiam que poderiam estar a serviço efetivamente dessa cultura de pacificação social? Por quê? Até mesmo na academia, até mesmo nos bancos, né, da universidade, da faculdade, aprenderam que o bom advogado, um bom profissional do direito é aquele que briga, é aquele que vai para a guerra, é aquele que vai para o combate. Mas hoje, mais empoderado deste lugar de fala, né? Até porque eu honro esse lugar de fala. Por quantos que eu falo aqui? Por quantos que todos nós estamos falando aqui? Por tantos que, por ainda não validarem a sua verdade, ainda não têm a coragem de se expressar. Expressar aquilo que é verdadeiro para si. Então, quantos profissionais do direito deixaram a sua carreira por não quererem estar a serviço da guerra, por não quererem estar a serviço do combate? E se nós estamos a serviço dessa pacificação social, pacificação das relações sociais, qual é o meu instrumento de trabalho? O combate, a luta, a guerra? Será que quando eu simplesmente verbalizo, a gente vai para a guerra, a gente vai para o combate? Será que eu não estou cogitando do risco de perder essa guerra? De perder esse combate? Porque quem está na guerra, quem está no combate, pode fraquejar, pode fracassar.
talvez as suas forças, né, por serem forças humanas, não suportem essa guerra. Então, o que eu escolho? A pretexto e a propósito de estar a serviço da cultura de pacificação social, qual é o repertório que eu escolho para estar a serviço da vida, a serviço da humanidade? Eu acho que é isso, né, Celiandro? Já esgotou meu tempo aqui, né? Ultrapassou, eu perdi a conta, mas tudo bem. Agradeço a oportunidade. Obrigado, doutora Fábio. Obrigado, Padre Jesus, por aceitar aqui o nosso convite de estarmos aqui reunidos. E obrigado, Celiandro. Obrigado, Leiliane. Obrigado, Cláudia, por estarem dando suporte aqui para todos nós. Obrigado a todos que nos assistem agora, neste momento, e os que nos assistirão mais à frente. E eu queria dar um tchauzinho especial aqui para a doutora Socorro Fagundes, que nos ouve lá do estado do Ceará. Né? Um abraço a todos e gratidão aí pela oportunidade. Muito legal, muito legal. Doutor El, muito obrigado pelo carinho, viu, de toda essa reflexão agora à tarde, neste sábado aqui. Eu falando do Alto da Serra da Mantiqueira, na área de preservação ambiental da cidade de Delfim Moreira, com muita alegria, recebendo vocês três aí, doutora Fábio, Padre Jesus e doutor Elcio Uehara, promotor de justiça da cidade de Pouso Alegre. Muito obrigado por estar aqui. Sendo assim, agora nós vamos passar a palavra e a fala, né, para o Padre Jesus, para que ele possa fazer as suas considerações e assim a gente dá sequência neste nosso webinário aí. Padre Jesus, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Celiandro. Muito obrigado aí, doutor Elcio, doutora Fábia e vocês todos, né, que estão conectados conosco nesta tarde. Eu confesso que esse evento me tirou a paz, né? Estar entre dois doutores, né, literalmente, basta ver na tela que eu estou entre os dois, tira bastante a paz. Mas agradeço a palavra, né, dos senhores em torno das considerações iniciais, né, dessa cultura de paz. Talvez não tivesse esse nome, mas, ou antes ainda, o padre parece que traz o estigma, né, do homem de paz, né? Eu lembro quando saí do seminário, na faculdade, conhecendo então os colegas e depois sabendo que eu tinha sido seminarista até então, uma delas dizia, né, nossa, você transmite tanta paz, né? As pessoas nos procuram como alguém de paz, e isso tudo está ligado à minha razão cristã de vida. Então, por isso eu dizia que talvez não levando o nome de cultura de paz, nós encontramos no próprio Cristo vários ensinamentos que vão justamente dizer desta consciência permanente, né, que é a cultura de paz, que nós devemos ter dos valores da não violência. Se nós pegarmos os capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, nós vamos encontrar o Sermão da Montanha. São 3 capítulos. Talvez a gente possa achar que o Sermão da Montanha são apenas as bem-aventuranças. Elas iniciam o sermão. Mas são 3 capítulos onde Jesus, como novo Moisés, vem dar uma plenitude na lei. Ele não desfaz a lei, mas ele dá vida à lei. Ele faz uma releitura daquela lei em favor justamente da paz. E se você folhear, então, esses 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, nós vamos encontrar justamente uma proposta onde nós somos chamados à não violência, né? Que é rezar por quem nos persegue, amar os inimigos, perdoar quem ofende. E aí vai todo o ensinamento de Jesus, onde parece que nós, homens e mulheres da paz, devemos ser quase que uma vaquinha de presépio, onde tudo vai sendo aceito, né? Então a paz não pode ter esse conceito, de maneira alguma. A doutora Fábia já mencionou que não é para passar a mão na cabeça, né? O que é certo, o que é errado. Jesus não coaduna com o pecado, mas ele ama o pecador, né? Então ele não passa a mão na cabeça, confortando a pessoa que, você a si mesmo fazer o quê? Ao contrário, nós temos condições
de melhorar e muito. Então, nós encontramos, né, enraizados na fé cristã, inicialmente nessa fé judaica, toda esta realidade da não violência. E é o que nós somos chamados a promover com a paz, né, a não violência. Nós somos chamados a quebrar essa cadeia de violência, esse círculo vicioso da violência, onde parece que nós devemos pagar o mal com o mal. E dentro desse capítulo 5, 6 e 7, eu me permito aqui a regra de ouro que Jesus nos dá. Tudo, pois, quanto quereis que os outros vos façam, fazei-o também a eles. Existe um costume, talvez, de dizer, né, que eu não devo fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que ele fizesse para mim. Só que essa é uma máxima muito acomodativa, né? Não é uma máxima que te propõe. Já a de Jesus é totalmente proativa. Faça para o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse para você, né? E isso é um princípio para conseguir essa paz, né? Porque ninguém vai querer o mal para si. Então, nós somos chamados a trabalhar de tal maneira a nossa ciência, o nosso humano, a advocacia, o direito, a religião e todas as outras instâncias em favor dessa paz. Eu tenho o costume, às vezes, de brincar com a palavra. Uma vez eu escrevi um artigo sobre paz, usando a palavra de trás para frente, né, que é zap, né? E o zap no truco, se eu não estou enganado, é a carta de maior valor, né? Então, nós estamos falando de uma realidade que é o maior valor que nós temos. Se nós tivermos a paz, tudo vem como consequência de bom. E se nós não fizermos a paz acontecer, a gente vê aí, e agora de modo muito palpável, as consequências da não paz. Porque a paz não é apenas o cessar-fogo, não é apenas levantar a bandeira branca, né? Isso pode ser uma dimensão da paz em países que estão em conflito de guerra, né? Mas Padre Zezinho já dizia, né, que a paz não é a ausência da guerra, mas é a presença do amor. De nada adianta não ter o conflito, mas também se não tem o amor. Eu já encontrei nesses 23 anos de padre muitos casais, né, principalmente no seu jubileu de 30 ou 50 anos de casado, comentar naquela simplicidade: ô padre, nós nunca briguemos, né? Mas como se isso fosse uma vantagem, né? Pode ser bastante bom, né? Mas se eu nunca briguei, mas eu também nunca elogiei, eu nunca fiz um cafuné, né? Eu nunca levei para comer uma pizza, eu nunca respeitei o jeito de ser, então não teve paz, né? Porque a paz não é a ausência da guerra, ela é a presença do amor. Então isso é fundamental, né, para os nossos relacionamentos. A gente pode, a princípio, dizer que o Brasil está em paz, porque ele não tem guerra, né? Não tem tanque na rua guerreando, não estamos em nenhuma guerra com algum país, né? Mas quando você pega o significado da palavra, lá do hebraico, paz, que é shalom, shalom que é plenitude de bens, então nós não estamos em paz, né? A plenitude de bens é tudo aquilo que é bom, necessário para as pessoas viverem com dignidade, pelo menos o básico. O além disso não é necessário. Mas a saúde, o posto de saúde, o remédio, o saneamento básico, a escola, a estrutura, né, de transporte, etc., o emprego, a vida de oração, esses valores de lazer, esses valores todos, eles estão ligados a uma plenitude da vida. Quando essa plenitude acontece, a paz existe. Então a gente acaba percebendo que não está tendo a paz. Porque há muitas pessoas que não experimentam aquilo que é o mínimo necessário que eles têm direito. Justamente porque não se está levando a sério a cultura de paz. Não estamos tomando a consciência, né, permanente dos valores não violentos na nossa sociedade hoje. Então, nós somos chamados a trabalhar para que aconteça o shalom, né? Porque é muito fácil você dizer, né? Ou a paz para você, na missa mesmo. Se não fosse a pandemia, que agora a gente não pode se tocar,
a gente estaria num determinado momento se cumprimentando, desejando a paz. Claro, quando você deseja, você verbaliza esse desejo de paz, você está querendo que esse bem pleno aconteça. Mas até que ponto que cada um, indivíduo, cidadão, profissional, cristão, trabalha realmente para que essa paz aconteça? Porque desejar a paz é muito simples, né? Rezar pela paz lá no Oriente Médio é uma realidade tranquila, até porque está muito longe de mim. Mas de nada vai adiantar a oração pela paz se eu não tiver um esforço no meu dia a dia de promover a paz, né? Ah, ou então eu não posso fazer nada pela paz no mundo. Eu não sou presidente, eu não sou secretário da ONU. Mas espera aí, para resolver a paz do mundo, começa resolvendo a paz no seu mundo, né? E o Dr. Elke já deixou isso muito claro. O mundo, primeiro, é o seu mundo interior. Se você não tiver a paz, se você não estiver em paz com Deus, e aqui a denominação de Deus é variada a todos que creem do seu modo, você precisa estar em paz com esse transcendente, com essa divindade que você crê, para que você tenha essa paz interior. Porque se você não tiver essa paz interior, você não vai ter a paz com o outro. Se você não se perdoa, você não perdoa ninguém. Se você não é capaz de se compreender, você não compreende o outro. Então, se você não busca essa paz. Agora, essa paz não é acomodação. Muita gente acaba, por exemplo, né, de receber a hóstia consagrada e fala, estou sentindo uma paz tão profunda, né, como se a paz fosse um sentimentozinho, quase que uma cosquinha no coração, né? A paz é muito mais que isso, né? Jesus Cristo é a paz, né? Jesus Cristo é a paz. E quando ele ressuscita, o dom que ele nos dá é o dom da paz. É o Shalom. Ele morre e ressuscita para que todos nós tenhamos a vida e vida em plenitude. Então é fundamental que a gente promova essa paz a partir de si. No seu mundo, no meu mundo clero, no seu mundo conjugal, no seu mundo familiar, no seu mundo bairro, no seu mundo amigos no trabalho, como que eu promovo a paz ali? É a consciência permanente de romper com esta cadeia, esse ciclo de violência. Tem que ter novas posturas. E não é simples, né? Não é simples, porque nós temos aí uma natureza que é daquela toma lá da cá, né? Você tem uma natureza de revidar as coisas, de pagar, de cobrar. E nós, artífices da paz, precisamos trabalhar com muita consciência, para que a gente não dê a palavra errada na hora errada, para que a gente possa ter ações que realmente favoreçam essa paz. Porque se for no ímpeto, né, nós vamos promover a guerra, a violência. Então, isso tudo que já foi dito pelos meus anteriores palestrantes, né, nós não podemos resolver as coisas no pulsar dos sentimentos, né? Vocês estavam dizendo aí os dois a respeito de casais que vão buscar separação. Quantos que vêm procurar o padre na crise do casamento? E eu sempre digo, não é hora de tomar nenhuma decisão. Nem a decisão de que vai separar e nem a decisão de que vou ficar firme com ele ou com ela. Enquanto a poeira não abaixar. Precisa decantar as coisas para ter um novo olhar sobre aquilo. Porque eu não posso agir, né, pela força do momento. Só que justamente a gente nunca consegue o diálogo que traz a paz, né? Geralmente só vem um cônjuge, a outra parte nunca aparece, né, para esse diálogo, né? Porque diferente dos senhores que têm a lei que pode obrigar alguma coisa, né, eu não tenho esse poder, né, de obrigar a outra parte a vir conversar. E às vezes vem buscar em nós justamente a solução. Padre, eu separo ou não separo? É engraçado, porque quando foi casar não vieram perguntar se casa ou não casa, né? Agora quero saber se ele pode separar ou não. Nunca vou dar a resposta. É cada um que vai descobrir a sua resposta e formulá-la. Mas é preciso que haja luzes, né, com tranquilidade, a pessoa tomar a sua decisão.
E às vezes você está vendo que a melhor decisão para ela é separar, mas ela vai ter que descobrir isso, né? Então, o diálogo, ele é fundamental para que essa paz aconteça, né? Para que se desenvolva essa cultura de paz, né? Fala assim 6 pilares que possam sustentar a cultura da paz, né? Respeitar toda forma de vida. Toda forma de vida precisa ser respeitada, né? E nós, cristãos católicos, encontramos como forma de vida desde o útero materno até a morte natural, né? E todo tipo de vida, né? Hoje a gente vive nessa globalização, com essa era da internet, né? Nós tomamos conhecimentos de diversos modos de viver a vida, né? E quantos modos que nos escandalizam, que talvez a gente não aceitasse, mas é preciso respeitar. Porque eu também tenho o meu modo, e eu preciso ser respeitado, quero o respeito, mas preciso respeitar. Por mais que você não concorde, né? Mas o respeito, ele precisa existir. O segundo pilar é rejeitar a violência. Nós não podemos ser homens e mulheres da violência. Nós temos que arrancar uma força interior, por isso preciso estar em paz comigo mesmo, para eu conseguir quebrar essa onda de violência. O terceiro pilar é ser generoso. A generosidade, né? Um coração capaz de se abrir à necessidade do outro. E não é só uma generosidade material, né? Já foi muito bem falado dessa generosidade da escuta, né? Como é importante escutar as pessoas. Eu já cheguei a escutar fiéis 50 minutos ininterruptos, onde eu não disse uma palavra. E a pessoa terminando o discurso, padre, muito obrigado, foi a melhor conversa que eu já tive. E sai da sala. Foi um monólogo, mas alguém escutou, alguém deu ouvidos, né? Não é à toa, né, que eu tenho 2 orelhas e uma boca, né? É para a gente poder ouvir mais e falar menos. Né? Então é importante também essa fisionomia, essa fisiologia humana, né? Porque na realidade ser generoso, se você perceber, o seu ser é todo para o outro, né? A orelha é para fora, o nariz é para fora, o sexo é para fora. Nós fomos feitos para o outro. Então, o ser humano, ele precisa ser generoso, é a sua essência, porque nós somos feitos para o outro. Né? E quem nos vê é o outro. Né? Eu acredito que você nunca viu o seu nariz. Né? O outro que vê o meu nariz. Eu vejo a imagem do meu nariz no espelho. Mas o meu nariz eu não consigo ver, né? Então, nós fomos feitos para o outro. Então, ser generoso, saber partilhar a sua existência, a sua capacidade de ouvir, os seus dons, isso vai ajudar a criar essa cultura de paz. Né? Ouvir para compreender é um outro pilar. Ouvir para compreender, não é para competir. E aqui está uma dificuldade, talvez, dos casais, né? Ou dos amigos que brigam, ou das sociedades que racham, porque o outro não ouve para compreender. O diálogo exige a capacidade de acolher o outro na sua fala e depois você, então, fazer a sua fala. E o que acontece geralmente? Enquanto o outro está falando, eu estou aqui arquitetando o que eu vou responder, como é que eu vou me defender daquilo. Né? E briga de casal é assim. Eu estou tentando achar uma desculpa por que esse batom está na minha gola. E ela está me cobrando disso. E eu não escuto o que ela está dizendo. Né? E é por isso que as pessoas brigam, né? Por isso que os casais brigam. Falam alto um com o outro. Aí gera violência. Porque os corações estão longe. O físico está perto. Dentro de uma casa, de um apartamento pequeno, os dois estão esbravejando, é porque o coração está longe. Por isso que se grita. Então, quando o coração está perto, quando há escuta, quando há compreensão, isso não é aceitar o erro, né? Já foi dito, mas ao contrário. É essa capacidade de compreender o outro que tem a sua história, que tem o seu jeito de ser.
O outro pilar importante é preservar o planeta, né? Se você tem que ter a paz interior, a paz com o outro, a paz com Deus, nós temos que estar em paz também com esse universo que nos rodeia, né? O Papa Francisco comemorou agora 5 anos que ele escreveu a Laudato Si, que é esta sua carta a respeito de cuidarmos da casa comum, né? E é um profetismo e tanto aquilo que ali vem relatado. Então, essa nossa preocupação com o planeta também, com certeza, é um pilar, né, para essa cultura da paz. E o outro, sexto e último pilar é redescobrir a solidariedade. Parece que estamos atualmente um pouquinho mais abertos a isso, né? Com essa pandemia, nós estamos um pouco mais solidários, né, com as necessidades do outro, principalmente com aqueles mais necessitados, que agora ficaram mais visíveis, né? Nós entramos para dentro de casa e eles permanecem na rua. Não é que eles apareceram. Viver essa cultura da paz. Talvez um outro pensamento bastante interessante vem de uma historinha aonde o pai, tendo levado a criança numa reunião de adultos, a criança estava impaciente, aí o pai arranca de uma revista uma folha do Mapa Mundi, picota toda a folha e dá para a criança brincar como um quebra-cabeça para que ele possa terminar a reunião, e a criança se entretém naquele quebra-cabeça e ele acha que isso vai ser por muito tempo. E não dá muitos minutos, a criança já traz o quebra-cabeça montado, o Mapa Mundi certinho. E o pai fica assustado, porque a criança ainda não conhece toda a realidade do mundo, todos os países e os mapas. Como é que conseguiu montar isso? Aí a criança diz que atrás estava a fotografia de um homem. E ele, como conhece as partes do corpo humano, foi montando. E aí a gente entende, né, que se nós consertarmos o homem, nós consertamos o mundo. Se nós dermos atenção ao humano, nós então damos atenção a toda a humanidade. Então nós temos que nos preocupar realmente com esta realidade humana. Parece que o maior elogio que Jesus Cristo faz à nossa humanidade é ter nascido humano, né? Aquele que é espírito, aquele que é eterno, ele então se encarna no temporal, ele se encarna na nossa matéria, carne e osso. É o maior elogio, né, de que a humanidade tem o seu valor. E nós precisamos trabalhar cada dia mais com esse ser humano. Às vezes nós temos uma dificuldade, né, de entender o que é ser humano. Mas quando a gente vê ao contrário, fica mais tranquilo, porque há pessoas que têm ações desumanas. Há pessoas que têm palavras desumanas. Então nós precisamos, por uma cultura de paz, trabalhar o ser humano. E quando se é humano, se diviniza, né? Com certeza. Então, esta realidade do ser humano, ela tem que estar em primeiro lugar. E, infelizmente, a cultura de paz pode não existir enquanto a realidade primeira for o dinheiro, for o poder, for a ganância, o ódio, a rivalidade. Isso que a gente vai dizendo, já dito lá no início, né, a respeito de valores que parece ser uma utopia, né? E realmente, né? Utopia, utopós, né? Não, aquilo que não encontra lugar neste mundo. Né? Há realidades que não vão encontrar lugar nesse mundo. Mas se nós perdermos o ideal, nós não caminhamos nada. Né? Então, é justamente de olho no ideal, é não perdendo o foco que nós vamos caminhando e acertando cada dia mais para essa cultura de paz acontecer. Agora, se eu tiro o ideal, eu não vou caminhar nada. Qualquer coisinha pode me resolver ou me satisfazer. Então, nós não podemos perder o ideal. Né?
por mais utópica que possa ser a nossa palavra, de imaginar que essa paz de plenitude de bens vai acontecer, é para isso que nós vamos trabalhar. É para isso que nós vamos desenvolver, né, os nossos dons, as nossas qualidades. É para isso que nós devemos escolher bem agora os nossos candidatos, né? Até quanto eles estão compromissados com a paz, né? O discurso pré-eleitoral, né, nos dignifica, mas depois o sistema é muito forte. Se a pessoa não for arrojada, né, nos seus propósitos cristãos, ou pelo menos humanos, de fazer essa paz acontecer, porque vai ter o poder na mão, né? E aí a briga fica feia. Então nós podemos, inclusive, escolhendo bem os candidatos, nós vamos contribuir para essa cultura da paz. Aqueles que vão trabalhar para esses valores da paz. Então, viver em paz é uma arte que nós precisamos desenvolver de crescer e evoluir pelo coração, né? Isso também é fundamental. Viver em paz é você evoluir pelo coração. Nem tanto pela razão, porque às vezes a razão vai dizer que você precisa pagar aquele mal com mal, né? Mas se você evolui pelo coração, nos sentimentos humanos, cristãos, né, de bem com a vida, você vai agir diferente. E aí a gente tem que engolir seco certas coisas, né? A gente vai engolir alguns sapos nessa vida para fazer essa cultura da paz acontecer. Porque nós somos chamados pela crença no humano, a crença no Cristo, ou a crença, né, no idealismo da profissão ou daquela lei, nós somos chamados a levar a sério e com profundidade a minha ação para que aconteça realmente essa paz. Então é fundamental nós estarmos atentos, eu volto aqui ao início da minha fala, aquilo que Jesus vai nos propondo, né, lá no Sermão da Montanha, que começa justamente com a bem-aventurança. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Então, a paz está muito ligada à nossa filiação com Deus, né? Nós somos filhos de Deus, na medida em que nós somos promotores, artífices, construtores da paz. E isso implica o relacionamento com o outro, com o irmão, com o próximo, com aquele que convive com a gente, né? Então, é esse respeito humano que precisa acontecer. Então, esses são alguns valores, né, humanos ou cristãos, né, que eu gostaria de ter apresentado aqui para ajudar a gente a pensar e a vivenciar essa cultura da paz, né? Então, que Deus nos abençoe para que a gente consiga realmente, né, ser esse instrumento de paz, entendendo que amar não é controlar, que nós temos que exercer o perdão para conseguir essa cultura da paz. Porque se o outro errou, eu também sou suscetível de erro, né? Priorizar o diálogo, cuidar de si, cuidar da saúde, como nós estamos fazendo agora nessa pandemia. O olhar otimista, por mais difícil que seja toda essa situação, que nós não estamos vendo o futuro mais tranquilo, mas ser otimista, renovar a cada dia a sua esperança. Se hoje está muito difícil de fazer planos para o futuro, é a cada dia renovar a esperança. Hoje eu vou ler um livro. Hoje eu vou cozinhar um gostoso macarrão. Hoje eu vou fazer uma oração. Hoje eu vou ligar para os meus amigos. Então, a cada dia você renovar essa esperança para a gente vencer em paz esse momento que nós estamos vivendo. Respeitar as nossas diferenças, né? Porque ninguém é igual. E uma das dificuldades do relacionamento conjugal, entre nós o clero, entre você na fábrica, entre você com os amigos, é de nós queremos que as pessoas sejam como eu penso que ela tem que ser. E cada um é um, né? Então, às vezes, as brigas e as desavenças nascem daí. Eu quero que o outro seja do jeito que eu penso que ele tem que ser. E aí ele não é do jeito que eu penso que ele deveria ser, aí vem o racha, vem a briga, né? E, por fim, agradecer a tudo que tem, né? Eu acho que esse sentimento também de gratidão
ele é muito importante, né? Nos referenciarmos a algo, né? Cada um vai ter o seu algo, cada um vai ter o seu transcendente, mas esta referência a algo que está fora de mim, superior, né? Torna mais humilde. E essa humildade vai gerar cada dia mais essa paz, porque a humildade é justamente, a palavra vem de humus, né? Terra, esterco, é justamente nós nos sentimos mais iguais, né? Mas, infelizmente, o ser humano se acha superior ao outro, né? E aqui entra a beleza da morte, né? Que eu também não poderia deixar de dar uma palavra em torno da morte, mas é justamente isso, a morte nos iguala a todos, né? Por mais até que você faça um túmulo bonito de granito, mas lá dentro está tudo igualzinho, né? Então, acho que essa capacidade de vivermos tendo como pano de fundo a morte, isso nos ajuda a sermos mais humildes, mais iguais uns aos outros, né? E esse tempo da pandemia, as mortes de Covid, né, estão assim deixando a gente de cabelo em pé, né, pela situação dramática que se vive o finalzinho dessa vida, né, com esta Covid, né, onde a pessoa não está tendo direito nem de ser velada, nem ter despedida, né. Na realidade, nós estamos vivendo, diz a Ana Cláudia Quintana, nós estamos vivendo um luto antecipado, né? Todos nós estamos com a pulga atrás da orelha, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Nós vivemos o luto antecipado. Então, a gente poder estar em paz também diante dessa situação, né? E eu tenho procurado, né, com alguns vídeos, algumas mensagens, alguns telefonemas que nos pedem, né, trazer um pouco essa paz, né, com essa certeza do Deus que guia a história, com essa certeza do amor que deve permear os nossos relacionamentos, a descoberta do outro agora dentro de casa, né? Parece-me que a estatística diz que aumentou muito a violência doméstica, né? E com certeza também acho que eu vou ter aumentado o número dos batizados para daqui a alguns meses, né? Mas se não for capaz de se compreender dentro de casa, porque agora nós estamos nos esbarrando, né? Então a gente está percebendo o que precisa e o que não precisa para ter paz. Quanta coisa que a gente compra, quanta coisa que a gente adquire, que a gente faz ou deixa de fazer para ter a paz. E agora a gente está vendo que precisa tão pouco, né? Então nós estamos redimensionando muito o nosso modo de existir dentro de casa agora, nesta pandemia, né? Então a gente precisa cultivar mais e mais esse valor da paz, no seu sentido mais genuíno, que não é tranquilidade, né, que não é bonança, mas é uma paz inquieta, né? Eu tenho um conhecido, toda vez que encontro e pergunto, e aí, tudo bem? Está tudo em paz? Ele faz, na paz inquieta de Jesus, né? Ou seja, nós não vamos descansar enquanto não houver a paz, a plenitude de bens, né? A paz verdadeira é aquela que me deixa inquieto, né? Nós temos que estar inconformados com o mundo, né? Nós temos que estar inconformados com essa situação que nós estamos vivendo, em todas as suas instâncias. Se eu me conformar, eu então perdi completamente o sentido de paz, né? Porque não há ainda essa plenitude de bens, o shalom, né, que é esta realidade, né? Então eu agradeço, né, a oportunidade de partilhar com vocês esses valores cristãos, humanos a respeito da paz, né? Agradeço aí o Celiandro por esta oportunidade, a companhia, né, da Fábio e do Torel, né, que tivemos o prazer também ao longo desses anos, né, conhecer e viver um pouco mais de perto lá em Itajubá, e o Dr. El que veio para Pouso Alegre, né, eu peguei e falei para o bispo que o senhor tinha vindo, e ele falou, então vou mandar o senhor também, né? Então eu também vim para Pouso Alegre logo depois, e aqui estamos, né, falta agora trazer a Fábia, né? E aí a gente vai vivenciando aqui um pouso bastante alegre. Mas para todos que estão aí nos acompanhando, né? Shalom, paz ao coração de cada um. Muito obrigado. Muito legal, viu? Muito obrigado, Padre Jesus Andrade, pelo carinho, pela essa palestra, por esse momento gostoso aqui com todos vocês, viu? Nós
Eu fico muito feliz, né, de poder proporcionar esse momento para todas as pessoas que estão disponíveis, que estão nos ouvindo, nos acompanhando, esse momento com 3 personalidades importantes falando sobre a cultura da paz. E é este resgate à essência que é a proposta, né? Que nós possamos realmente, de fato, vivenciar essa essência que muitas vezes a gente perde nas futilidades do caminho da vida. Sendo assim, para chegar a essa paz que nós todos aqui estamos comentando, conversando com todos vocês aqui, precisamos estar no nosso lugar de adulto, né? Porque nós precisamos da nossa altivez, do nosso adulto enquanto pessoa mesmo, decidida o que nós queremos, ser protagonista da nossa história, que nós podemos contribuir para uma paz efetiva e parar com a indústria do conflito. E o conflito, esta indústria, gera muito poderio econômico e nós precisamos, de fato, ir na contramão, como ovelhas negras, né, da sociedade, no bom sentido do termo, que é buscar essa essência, esse resgate, que muitas vezes nos esfola, né? E com isso, vocês falaram muito hoje sobre escuta, né? Como diz a doutora Socorro, lá de Fortaleza, né? Que nós temos muito curso de oratória e pouco curso de escutatória. E por essa razão, eu gostaria de trazer para vocês rapidamente aqui um pensamento de um educador brasileiro, que é o seguinte: no processo da fala e da escuta, a disciplina do silêncio a ser assumida com rigor e a seu tempo pelos sujeitos que falam e escutam é o sine qua da relação dialógica. O primeiro sinal de que o sujeito que fala sabe escutar é a demonstração de sua capacidade de controlar não só a necessidade de dizer a sua palavra, que é um direito, mas também o gosto pessoal profundamente respeitável de expressá-la. Quem tem o que dizer tem igualmente o direito e o dever de dizê-lo. É preciso, porém, que quem tem o que dizer saiba, sem sombra de dúvida, não ser o único ou a única a ter o que dizer, mas ainda que o que tem a dizer não é necessariamente, por mais importante que seja, a verdade alvissareira por todos esperada. É preciso que quem tem o que dizer saiba, sem dúvida nenhuma, que sem escutar o que quem escuta tem igualmente a dizer. Termina por esgotar a sua capacidade de dizer, por muito ter dito, sem nada ou quase nada ter escutado. Sendo assim, Paulo Freire, o grande educador brasileiro, na pedagogia da autonomia, saberes necessários à prática educativa, tem nos ensinado o valor da escuta. E por esta razão, eu gostaria da gente já ir para os finalmente desse nosso webinário, com vocês aqui, junto com a Cláudia Marini de Oliveira, ela que é do Centro de Intervenções Sistêmicas e Terapêuticas do Estado de São Paulo, que está junto com a gente aqui, coordenando o nosso Zoom, graças a ela e a Leiliane Mari, né? Disponibilizou para a gente essa ferramenta de forma gratuita para que a gente pudesse acontecer o nosso webinar. Fico muito feliz pelo carinho. E gostaria de pedir para os nossos 3 palestrantes, que é o Dr. Elke, o Padre Gésa e a doutora Fábia, começando pela doutora Fábia, para que a gente possa dizer mais 1 minuto de cada palavra de cada um, se fazendo a sua despedida, as suas contribuições nesse finalmente. E com o Padre Gésa, deixar um pedido especial que ele possa dar uma bênção, né, para todos os participantes aqui deste webinário, que de fato a paz possa habitar dentro de cada um de nós. Beleza? Então, sendo assim, doutora Fábia, você pode fazer as suas considerações finais para a gente, por gentileza? Claro, com o maior prazer. Mais uma vez agradeço o convite, agradeço a Cláudia, a Leiliane, agradeço as palavras do Dr. Elkio, as palavras do Padre Jesus. Um abraço bem gostoso, afetivo para Socorro, que é uma querida e é uma pessoa, viu, Celiandro, que você pode chamar quantas vezes você quiser para falar, tem muita experiência, muita competência para contribuir também nesse assunto, né, quando a gente fala de cultura de paz. E, bom, não tem muito que estender, não. Eu realmente, humildemente, no meio dos dois aí, do Padre Jesus e do Elke, eu sinto que eu não tenho nem muito o que falar, mais a aprender mesmo.
e que nós sejamos a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Essa frase não é minha, eu não me recordo agora onde eu já li, mas que nós possamos fazer a nossa parte e pegar o nosso conhecimento e contribuir de alguma maneira para as pessoas que nos rodeiam. Isso do nosso lugar como ser humano, e se nós temos o privilégio de ter um estudo técnico, aqui falando de graduação, que a gente possa também como profissional contribuir para o crescimento, desenvolvimento ou de alguma maneira tocar outro ser humano que esteja ao nosso redor. Muito obrigada. Muito bom. Dr. Elcio Erraro, gostaria de pedir para o senhor fazer suas considerações finais aqui, para a gente finalizando o nosso webinário. Fique à vontade, viu? Bom, muito obrigado, Celiandro, muito obrigado a todos os amigos que estão aqui. E eu gostaria de fazer um convite, afinal, amanhã celebramos o Dia dos Pais, né? Então, o convite a uma autorreflexão, uma autoobservação, para que a gente possa valer-se dessa data, né, de celebração, e um convite à reconciliação. A reconciliação com a nossa própria história, a reconciliação da minha história com a dos meus pais, e amanhã em especial com a reconciliação com a história do meu pai, e que a gente possa todos os dias reconhecer, né, que todos nós, ainda na busca da perfeição, somos imperfeitos. Como seria então reconhecer a minha imperfeição e a partir dessa imperfeição em busca da perfeição, né, reconhecer também a falibilidade, né, reconhecer também a imperfeição nesse sentido dos nossos pais, porque os nossos pais foram perfeitos, né, em nos presentear e nos agraciar com a vida. Mas como talvez, né, e eu digo isso, esse é um convite, porque quantas pessoas, por conta de conflitos, até mesmo com os próprios pais, deixam de estar em paz consigo próprios, com a própria história e com a própria família. Mas amanhã a gente tem uma data de celebração, e que essa data seja um convite para exercitarmos, né, essa nossa reverência àqueles que nos deu a vida, e também reconhecendo a partir da nossa imperfeição que todos nós somos seres humanos suscetíveis a falhas, e a partir desse reconhecimento da minha falibilidade, talvez eu possa reconhecer que eu posso renunciar às minhas preferências e renunciar às minhas expectativas em relação aos meus pais, em relação ao meu pai, no caso, amanhã é a data da celebração do meu pai. Então, assim, um convite à autoobservação, à autorreflexão em busca da nossa própria paz. Porque quando a gente se reconcilia com a nossa própria história, talvez a gente esteja mais próximo desse ideal de paz. Então, gratidão aí pela oportunidade a todos e até breve, até uma próxima. Obrigado, doutor Elcio, pela sua colaboração, pela sua parceria de sempre, pelo seu carinho que o senhor tem sempre comigo e com todos aí que se chegam sobre os seus cuidados de uma certa forma. Viu, doutor Elcio é um grande professor, né, nosso aí, e eu tenho ficado muito feliz por esse carinho que ele tem tido com a gente aqui, em especial do município de Delfim Moreira. Sendo assim, gostaria de pedir para o Padre Jesus poder dar a bênção dele e o seu comunicado final, para que a gente possa ir para o encerramento do nosso webinário. Padre Jesus, fique à vontade. Guimarães Rosa, ele diz que o bonito das pessoas é que ora desafina e ora afina, né? Que está sempre podendo recomeçar. Eu acho que isso é importante, porque essa perfeição que nós almejamos, ela nunca vai alcançar, não vai ter lugar nesse mundo. Mas nem por isso nós devemos ficar de braços cruzados diante das possibilidades de paz, né? Então tem hora que vai afinar, tem hora que vai desafinar, vai acertar, vai errar. E o que vai contar, e é o que eu digo na visão cristã, católica, aos olhos de Deus, é a sua perseverança, é o seu esforço em acertar, né? As quedas, os erros, né, precisam ser revistos e acertados, mas não é isso que pesa, né? E comumente, o que pesa no ser humano é justamente isso.
A pessoa faz 9 acertos, não tem nenhum elogio, faz um erro, é a pior pessoa do mundo, né? Então, nós trabalharmos para a cultura de paz, essa descoberta de todos os valores, né? Por menor que seja a sua ação, não deixá-la de fazer para que haja paz, né? É a latinha de refrigerante que você não joga no chão, é um sinal de cuidado com a natureza, é um sinal de alguém que está querendo trabalhar pela paz, né? Até o perdão que precisa ser dado, né? Então, em meio à nossa imperfeição, nos esforcemos para acertar cada dia mais, né? Na grande certeza do respeito mútuo que deve existir e que aquilo que eu vejo no outro, que eu quero do outro, que eu penso do outro, por outro lado, ele está vendo em mim, querendo de mim, falando de mim, esperando de mim. Isso possa nos ajudar a um equilíbrio maior, né, nos nossos relacionamentos e a aceitação do outro, né, como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Eu deixo a minha gratidão a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, por esse momento desse webinário. Agradeço a partilha da doutora Fábio e do doutor Elkio. Agradeço esse apoio, né, da Cláudia e esta promoção do Celiandro, né, desejando a todos vocês muita paz do nosso Deus. E eu vou concluir com uma oração, que ela não é apenas católica, mas ela está no coração de todas as pessoas, que é justamente a oração da paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde há ódio, faze que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há erros, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Mestre, faze que eu procure menos ser consolado do que consolar, ser compreendido do que compreender, ser amado do que amar. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E desça sobre vocês todos a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Shalom, paz a todos os corações. Que ótimo, viu? Que lindo esse fechamento nosso aqui. Muito obrigado a todos que participaram junto com a gente, que esteve aqui junto no Zoom. A Cláudia, que é do CIST, que é do Centro de Intervenções Sistêmicas e Terapêuticas do Estado de São Paulo, junto com a Leiliane Mai, grandes parceiros agora, né? Estamos juntos lá no curso Sistemicamente. Quero agradecer a presença e o carinho dos palestrantes, agradecendo a presença da doutora Socorro Fagundes, que está junto com a gente aqui, da Jéssica de Brito, da doutora Tássia, da Gislene, da Daniela e de tantos outros que estão aqui também na nossa live, participando com a gente aqui. E com isso, nós que somos caminhantes e missionários da paz, gostaria que nós fechássemos com a seguinte frase: caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. De Antônio Machado. Um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, com mais de cultura de paz, porque este é o nosso propósito de vida. Muito obrigado, gente. Até mais. Tudo de bom para vocês e a gente se vê em breve por aí. Tchau, tchau. Leandro, eu queria agradecer também. Foi um presente para mim essa tarde aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Você foi fundamental nesse processo, viu? Sem você de não ia conseguir. Você me auxiliou de começo, meio e fim. Muito obrigado pelo seu carinho, de você estar junto com a gente aqui lá do estado de São Paulo, nos auxiliando aqui em Minas Gerais, né? À distância, a gente fazendo acontecer aquilo que a gente acredita. Muito obrigado, viu? A você, a todos que participam aí do CIST também. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado. Fica com Deus. Tudo de bom para vocês, viu?